O livro de nosso trabalho se chama A Língua de Eulália. O livro de nosso trabalho se chama A Língua de Eulália e é uma novela sociolinguística escrita por Marcos Banho, e nele são abordados vários assuntos sobre a língua portuguesa, como os tipos de variação e o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é qualquer tipo de discriminação feita a partir da forma de um indivíduo falar, seja ele regional, social ou histórico. Pode. Qual que é o colégio? Gosta? Da onde que é? Aqui. Ali. Ah, ali da esquina, ali. É. Beleza. Qual é seu nome? Marcos, com U. Tá. Você sabe o que é preconceito linguístico? Não, explica pra mim o que é. Preconceito linguístico é a forma de uma pessoa zombar da outra pelo fato de ela falar um pouco diferente. Tipo assim, gírias. Ou até mesmo... Sotaque? Sotaque. Ou até mesmo a região em cada lugar fala de um jeito. Eu sou gaúcho, eu falo tchê. Aí ele vai rir porque ele é do Pernambuco, ele fala uai. Não, oxente, é. É mais ou menos isso? É. Ah. Então, você conhece alguém que praticou? Aqui na obra a gente tem gente de tudo que é lugar do Brasil. E muitas vezes um se expressa de uma certa forma que o outro acha engraçado. A gente combate isso, porque não pode ter, né? Uns falam, que nem os mineiros falam, uai, não sei o que, o pessoal fica rindo. Ou então fala bichinho, ó, gente. A gente tem isso. Trem, né? Trem. Cada região fala de uma certa forma. A gente conhece. Então aqui a gente até nem deixa que o pessoal fique zombando. Tipo de um bullying, não é? Parecido com isso? Então você discorda disso, né? Nós não só discordamos, como não aprovamos. E nem deixamos que isso aconteça com o nosso pessoal aqui, com os nossos colaboradores. Entendeu? Qual é o seu nome? Marina Vieira. Você sabe o que é o preconceito linguístico? Eu não sei o que é, você pode me explicar? Posso. Então, preconceito linguístico é uma forma de uma pessoa zombar da outra por gírias, por falar gírias, ou sotaque de outras regiões do nosso país? por exemplo, eu sou carioca Certo. e eu já sofri muito por causa disso. Certo. Então, o que você acha do preconceito linguístico? Eu acho que existe e que a gente precisa mudar nossa conduta, né? Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que o nosso país é muito grande, muito rico e tem muitas formas de comunicação, tem muitos tipos de cultura diferente, onde a gente vê uma diversidade muito grande de palavras, de sotaques, de diversas formas de dizer a mesma coisa. Então eu acho que tudo isso a gente precisa respeitar muito e acabar aprendendo com o que o outro tem de diferente para mostrar para nós. No seu caso, por exemplo, que veio do Rio de Janeiro, você tem só um sotaque diferente. Quando a gente fala do Nordeste, por exemplo, eles utilizam outras palavras para dizer coisas que aqui no Sudeste é diferente. Então eu acho que isso é uma riqueza, deixa a nossa língua muito rica. Então a gente devia aprender com isso e não zombar. Você conhece alguém Que tenha algum sotaque diferente, que fale alguma coisa diferente? Não, Que já sofreu com... Como que é o mesmo nome? Preconceito linguístico. Conheço diversas pessoas e mesmo as pessoas que são mais simples ou que são do interior, né, acabam sofrendo por arrastar o R ou enfim. Eu conheço assim, isso existe. Obrigado. Boa tarde. Para você, quais são as maiores causas do preconceito linguístico no Brasil?
Então, eu acho que assim, a gente só tem preconceito quando a gente tem um padrão, né? E tudo que foge daquele padrão é visto com maus olhos. Então, a existência de uma norma padrão, e na verdade não a existência, mas o endeusamento dessa norma padrão faz com que todo o resto soe errado, né? E aí, principalmente no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande social que leva a uma desigualdade de oportunidades de educação muito grande. Quem tem um pouquinho de acesso a essa educação acha que domina a norma padrão e se vê no direito de zoar o coleguinha que não domina, né? De zoar, de trollar, para falar o português padrão, né? De menosprezar as pessoas que não têm acesso a ele. Então eu acho que a causa é sempre ter um padrão. E falta de senso mesmo, né? De pensar que porque você tem acesso a um padrão não significa que todos os outros estejam errados ou que mereçam ser menosprezados por isso. Tipo de preconceito linguístico? Eu tento não ter. Eu tive muito, até que eu estudei e descobri que existia preconceito linguístico, então eu tento me policiar, mas eu tenho, é óbvio, né? Sendo professora de português, professora de gramática, é muito difícil. Às vezes, uma coisa que... Meu Deus, não acredito, você vê um ex-aluno no Face que escreve aquelas coisas que você fala, mas parece que não aprendeu nada comigo, né? De certa forma é um preconceito, porque ali no Face é uma situação... como eu direi, informal, em que ele pode usar o português não padrão, enfim, ou mesmo uma pessoa que eu não conheço, mas que começa a falar e você vê que não fala variedade de padrão, a princípio eu tenho uma torcida de nariz, mas aí sempre tentar trazer pro racional e falar, não, peraí, para linkar. Você comentou que o estudo do preconceito linguístico não é tão frequente nos outros colégios. O que você acha que esse estudo pode trazer de vantagem academicamente, pessoalmente? Então, assim, não é tão frequente no Brasil, né? Agora começa-se a se falar sobre isso. Mas é uma questão para combater mesmo o preconceito. Como eu falei, preconceito, por exemplo, hoje em dia, preconceito racial ou preconceito com questões de gênero, já é mais divulgado. A gente fala mais sobre isso, discute-se mais sobre isso. Não que as pessoas não tenham preconceito, mas elas meio que evitam manifestar esse preconceito porque pega mal, né? Então, isso só acontece porque as pessoas sabem, e muitas pessoas, de fato, começam a repensar e, nossa, mas de fato, por que ter preconceito isso é bobo? A gente só consegue ou disfarçar o preconceito ou combatê-lo se a gente sabe que existe. Muita gente nem sabe que preconceito linguístico existe, né? Então, acaba atuando, fazendo coisas que são preconceituosas sem nem perceber. Então, se a gente estuda, se a gente sabe que isso existe, a gente pode pensar em combater, pode pensar em se policiar, pode repensar os nossos próprios preconceitos. Mas para isso a gente precisa saber que existe. Se a gente nunca ouviu falar sobre preconceito linguístico, a gente não tem nem como refletir sobre o assunto. No livro A Língua de Eulalia, temos vários capítulos muito interessantes que falam sobre a língua portuguesa e suas variações. Neste trabalho, iremos comentar sobre 2 destes. No capítulo Que Língua é Essa?, Dona Irene nos explica sobre o mito e a realidade, o errado e o diferente, o eu e o outro da língua portuguesa. Ela nos explica que não existe somente uma língua falada no Brasil, e a língua portuguesa é somente uma das que é falada, e que a própria língua portuguesa tem suas variações. Também nos é explicado que toda língua muda e varia, e que existe português padrão e português não padrão. Português padrão é aquele que usamos em leis, trabalhos acadêmicos, situações formais e em provas. Já o português não padrão é aquele que usamos no dia a dia, com gírias, expressões populares e erros. No capítulo Saudade, Meu Amor, Saudade, temos a explicação da redução do ditongo em o ou ou. Vemos a relação da gramática com a fonética e de como a gramática tenta acompanhar a fonética e suas transformações. A redução do ditongo se deve ao fato das semivogais impedirem que o som saia rápido de nossa boca, portanto os cortamos. Assim fazemos com o beijo, que vira beijo, ou queijo, que vira queijo.
estudo. Olha, não sei se Vamos formar um lindo coração com as nossas mãos.